significado de uma outra sigla muito comum nas provas de concurso que se chama URL. Qual o significado dessa sigla? URL significa localizador de recursos uniformes. Esse é o significado da sigla URL, localizador de recursos uniformes. Mas olha só que interessante, essa sigla pouco explica as questões de provas de concurso. Quando a gente pensa em URL, tecnicamente, o nome é localizador de recursos uniformes, mas a resposta mais efetiva para a prova é o endereço, então designa o endereço dos recursos usados na internet. Como, por exemplo, o endereço de uma página da web que tu acessa é a URL daquele site. O endereço de e-mail que tu acessa é a URL daquele e-mail. Então, o URL é o endereço que identifica, que vai designar os recursos da internet, que é diferente do IP, porque o IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. E o URL é só o endereço que vai designar os recursos usados na internet. Por exemplo, o endereço daquela página da web, o endereço daquele documento armazenado naquele servidor, vai ser a URL daquele site, daquela página, ou vai ser a URL daquele documento armazenado naquele servidor. Mas vamos verificar isso de uma forma mais simples de compreender. Acompanha comigo esse esqueminha. A gente pensa então em URL como sendo, primeiro, localizador de recursos uniformes, vem do nome inglês Uniform Research Locator, então localizador de recursos uniformes. Isso já caiu também em prova, claro, mas o importante, que mais caiu em prova, não foi a sigla, e foi simplesmente a outra indicação que tu observa ali no esqueminha, endereço dos recursos utilizados na internet. Aí sim, o endereço dos recursos usados na internet, esse endereço textual, é a URL. Um exemplo de URL ali eu coloquei http://www.aprovalogo.com.br. Esse HTTP indica um protocolo, que é o protocolo HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, que é o protocolo para acessar páginas da web. Logo depois vem www, indicando o serviço que eu estou usando, a World Wide Web. Depois vem o domínio, aprovalogo.com.br. A URL é o todo, desde o protocolo, passando pelo serviço, indicando o próprio domínio ali com as suas descrições. Então, o URL é todo este endereço que identifica, neste exemplo aqui, essa página da web. Então, é muito simples entender o URL para a prova. Repetindo, como sigla, localizador de recursos uniformes. Como identificação em prova, normalmente eles perguntam, é o endereço dos recursos usados na internet. Mas observa, não é o endereço dos computadores conectados na internet. O endereço dos computadores é o IP, é o endereço dos recursos, como por exemplo o endereço de uma página da web, que eu acabei de exemplificar ali nesse esqueminha, http://www.aprovalogo.com.br. Tudo isso é a URL deste site, é a URL deste recurso da internet. Ok, pessoal? Não esquece mais então o significado da sigla URL e as suas descrições nas provas de concurso.